Se você tem uma hérnia de disco, como por exemplo uma discopatia, uma protrusão, uma extrusão ou simplesmente artrose no nível da zona lombar, tenho certeza que em algum momento você já se perguntou o seguinte: que esportes posso praticar com esse tipo de doença? Que tipo de movimentos posso fazer para evitar que piore? Que tipo de movimentos posso fazer para melhorar? Muito bem. Então, nesta transmissão ao vivo, vou te mostrar quais são os melhores e piores esportes para que você saiba como escolher e também vou responder suas dúvidas no final da sessão, caso eu deixe de mencionar algum esporte. Eu sou Marcos Acristan e muitos me conhecem porque tenho um canal Fisioterapia ao seu alcance, onde dou praticamente diariamente conselhos sobre saúde, mas poucos conhecem minha parte pessoal. Há mais de 10 anos fui operado, passei por cirurgia por causa de uma grande hérnia de disco. É verdade que naquele momento, mesmo sendo fisioterapeuta, me faltava muita informação para saber dar, para saber escolher as decisões corretas. E se hoje em dia, se então soubesse tudo o que sei hoje, tenho certeza que as decisões teriam sido diferentes. Estas e muitas outras coisas muito interessantes sobre hérnias de disco quero ensinar em uma aula magistral que vou dar no próximo dia 21 de abril, domingo à noite às 9. Se quiserem vê-la, obterão várias ferramentas, especialmente para aqueles que estão passando por esse processo de indecisão, que não sabem o que fazer, quais exercícios e movimentos realizar e que não entendem bem todo o processo que estão vivendo. Não se sentem ouvidos pelos profissionais de saúde que os atendem. Simplesmente cliquem no link que aparece na descrição do vídeo ou no primeiro comentário e deixem aqui o vosso e-mail para receber os avisos e ficarem inscritos. Será no domingo 21, às 9 da noite, e se você vem de outro país, basta clicar aqui para ajustar todos os horários. Ok, muito bem. Em que essa aula será dividida? Vamos falar sobre hérnia de disco ou discopatia, que engloba lesões articulares. Abordaremos brevemente o que é e os fatores que a causam. Vamos ver um monte de esportes, vamos falar sobre uma regra de ouro e, por último, vou responder às suas perguntas. Basicamente, quando falamos de esportes, temos que entender que não há nenhum esporte proibido, certo? Sempre é melhor fazer mais atividade do que não fazer. É sempre melhor jogar futebol uma vez por semana do que ficar no sofá sem fazer nada. Essa é a resposta curta, e se você tem que ir agora e não pode assistir ao vídeo, quero que você fique com isso na sua cabeça. Não existem movimentos proibidos. Existem movimentos para os quais o seu corpo não está preparado. Adaptado, certo? E sempre é melhor fazer atividade do que não fazer absolutamente nada. Vou dar um exemplo bem simples e rápido. Imagine que você não está acostumado a levantar peso do chão e que precisa ajudar uma pessoa com uma mudança. Não é provável que, se você começar a ajudá-lo e não tomar cuidado com nada, dor lombar pode aparecer independentemente de hérnia ou não. O fato de ter uma hérnia é simplesmente um fator que torna a sua coluna mais irritável, mais suscetível à dor, mais fraca, por assim dizer. Essa é a resposta curta. A análise detalhada será feita por esporte. Para quem não sabe, a hérnia de disco é uma patologia no disco intervertebral. Os discos intervertebrais estão localizados entre as vértebras em nossas costas. Nossa coluna é composta por um monte de vértebras e existem muitas articulações entre elas. Especialmente esta, a maior, que é composta por esse disco intervertebral, justamente atrás passa a nossa medula espinhal, que são cabos que enviam sinais para que os músculos se contraiam e também enviam sinais para cima, para o cérebro, para que este saiba interpretar diferentes sensações e agir em consequência. Como, por exemplo, quando você coloca a mão no fogo, o cérebro detecta rapidamente e retira a mão da fonte de dor. Muito bem, a hérnia de disco é basicamente quando esse disco se hérnia, se rompe. O disco é composto por um núcleo pulposo, que é praticamente água, como vocês veem aqui, e por anéis fibrosos que estão dispostos de maneira oblíqua entre si, simplesmente para conter esse núcleo e que possamos mobilizar em torno dele. Com o passar dos anos, com as atividades inadequadas, esforços muito elevados, podemos induzir rupturas dentro desses discos, dentro desses anéis fibrosos e que esse núcleo pulposo saia para fora e esse conteúdo que fique herniado. Dependendo da gravidade, recebe nomes diferentes. E em algumas ocasiões, essa hérnia ou essa inflamação causada pela hérnia pode causar o que chamamos de compressão a nível nervoso. Sim, existem várias categorias de gravidade, mas o fato de ter uma hérnia mais grave, uma extrusão, por exemplo, que seria o caso dos mais graves, sequestro ou extrusão, não significa que vamos ter mais dor, certo? Eu não quero que interpretem que quanto mais grave é a minha hérnia, mais dor vou sentir. De jeito nenhum, ok? Podemos ter uma pequena protrusão que seja praticamente invisível e estar sofrendo muito em termos de dor e não ter e ter uma grande hérnia discal, por exemplo, uma extrusão muito grande, uma hérnia discal volumosa e não ter nenhum sintoma, ok?
Não é necessário relacionar ambos, são apenas fatores que induzem e apoiam na hora de sentir dor. Sempre começamos com uma pequena degeneração dos discos, esse conteúdo começa a sair para fora, começa a romper esses anéis fibrosos e pouco a pouco, bem, vai se estendendo até que o último anel se rompe e vemos como o conteúdo sai para fora. Isso é chamado de extrusão. E por fim, sequestros quando esse conteúdo se distancia demais e desliza por baixo. Paradoxalmente, as hérnias mais graves, certo? Porque não estão relacionadas com a dor, costumam se recuperar muito melhor. Então, se você tem uma hérnia que é muito grave centralmente, você está com sorte porque a porcentagem de recuperação é muito mais alta do que aquelas que são muito pequenas e que causam grandes sintomas. Dentro dos fatores mais importantes na hora de sofrer uma hérnia de disco, não é que você se mova, que pegue muito peso, não, de jeito nenhum. É que 70% de todos esses fatores na hora de sofrer uma hérnia de disco é a genética, o que você herdou dos seus pais, dos seus avós, assim como temos rugas na testa e cabelos brancos, ou alguns perdem o cabelo muito antes. Com as articulações ocorre algo similar. Há pessoas que envelhecem antes a nível articular. Quando eu encontro uma hérnia de disco, não a chamo de lesão, mas prefiro denominá-la como um envelhecimento. E há pessoas que envelhecem antes porque aparecem rugas e há pessoas que envelhecem depois. Então, praticamente 80%, 90% das pessoas com mais de 70, 80 anos vão ter uma discopatia. É uma patologia que está associada ao envelhecimento. E há pessoas que, por sua genética, vão ter um envelhecimento mais precoce, como há pessoas que têm cabelos brancos antes e que têm rugas antes. Isso temos que entender que é importantíssimo. Existe um estudo muito bom, no qual foram comparados gêmeos da mesma mãe, com genética praticamente idêntica, e cada um realizava atividades diferentes. Um era muito sedentário e o outro era muito ativo. Bem, depois de 2 anos, é um estudo que levou muitos anos, foram feitas ressonâncias magnéticas nas costas e descobriu-se que o estado da coluna deles era praticamente o mesmo, apesar de terem feito profissões completamente diferentes durante toda a vida. Algo curioso, não é? Temos que entender o componente da genética, esquecer um pouco a culpa e dar importância à genética, ao descanso e depois aos fatores mecânicos, que também são importantes, mas apenas se somos atletas de alto nível ou fazemos mudanças e esforços elevados semanalmente no nosso dia a dia. Essa breve introdução nos mostrou o ponto de partida. Agora vamos ver quais são os esportes mais indicados e menos indicados na hora de ter uma discopatia. Que tal começarmos com força com a natação? O que acham? A natação é um bom esporte ou é um mau esporte? A natação era a recomendação de ouro nos anos 1990 e, embora seja um esporte que está bem, já disse que é melhor fazer algo do que não fazer absolutamente nada, não é o esporte mais adequado para as costas. Muitos de vocês certamente ficarão chocados. Seu médico recomendou que você fizesse natação. Bem, a natação é boa, como eu disse, não é um esporte ruim. No entanto, força em extensão, força no nível do ombro, você precisa de uma técnica bastante refinada para poder nadar longas distâncias, sem que apareçam outros tipos de lesões associadas. Se você gosta de natação, treinou e sabe nadar desde jovem, não há problema. No entanto, não é uma natação, não é uma atividade que vai te enfrentar aos desafios do seu dia a dia, como pode ser subir 30 escadas, como pode ser pegar as sacolas de compras. Chega em casa, o elevador está quebrado e você tem que subir para sua casa a pé, como pode ser pegar seu bebê no berço se inclinando para a frente. A natação não vai te treinar para tudo isso, não vai te colocar para em situações de estresse mecânico, nem vai conseguir que suas costas fiquem mais fortes, nem repetir movimentos que você faz no seu dia a dia. Então não é uma atividade que vai te ajudar, que vai adaptar seu corpo às demandas do dia a dia. Então está tudo bem, mas não é perfeito. Dentro da sua coluna vertebral para ganhar força, para que seja mais resistente, sólida e possa lidar com suas atividades do dia a dia. O futebol é uma atividade muito boa, tem sua parte cardiovascular, tem uma parte que fortalece muito a nível das pernas, muito, muito interessante, especialmente a nível dos glúteos, dos quadríceps, então é uma boa atividade, realmente não há nada de errado nela, simplesmente as torções muito repentinas, os choques dentro do mundo competitivo podem ser mais nocivos. Mas em qualquer lugar e caso é uma atividade recomendada, que eu francamente também recomendaria mais do que a natação, porque tem atividades que se assemelham um pouco mais ao que você pode fazer no seu dia a dia, ao tipo de atividades que você vai enfrentar no seu dia a dia. Temos que entender que quando fazemos um esporte ou uma reabilitação em torno de uma patologia, sempre tentamos fazer com que o corpo seja o mais capaz possível para enfrentar suas atividades do dia a dia.
Se você, por exemplo, tem uma hérnia de disco e treina, por exemplo, com as costas retas e nunca está se dobrando para frente, nunca faz nenhum esforço, se amanhã você tem seu bebê que está chorando no berço e quer se inclinar para pegá-lo, obviamente suas costas vão ficar bloqueadas. É um movimento que não treinamos, ao qual não nos expusemos e, obviamente, ao nos expormos a ele, a tensão vai ser muito alta, seu corpo não é capaz de absorver essa tensão e vai ocorrer um espasmo muscular. Então, o que temos que ter em mente é que o esporte nos ajude a reproduzir nossas atividades e que nos ajude a confrontar essas atividades, gerando uma coluna forte, sólida, móvel. Retomaremos esse assunto mais tarde. Então, o futebol é uma boa atividade, certo? Parabéns a todos os amantes do futebol. Correr é uma atividade sobre a qual se falou muito, mas muito, 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 e foi dito que sempre é prejudicial, porque basicamente o impacto de correr no chão sobre os pés, bem, pode causar um dano ao nível dos discos porque tem uma função que é basicamente amortecedora. Bem, deixe-me dizer que isso também não é 100% correto. Há um estudo muito bom que saiu na Austrália em 2017, onde se comparou as pessoas que eram completamente sedentárias com as pessoas que faziam de 20 a 40 km de corrida por semana e as pessoas que faziam mais de 50 km de corrida. Nesses três grupos, comparou-se o volume a nível do disco no centro aos lados durante um certo período de tempo. Pois paradoxalmente descobriu-se que as pessoas que corriam mais tinham discos intervertebrais muito mais sólidos, mais fortes, até mesmo mais grossos. Como isso é possível, certo? Bem, temos que entender que somos seres humanos e se chegamos tão longe em nossa evolução é porque sabemos nos adaptar a todas as circunstâncias que temos ao redor de nossa vida. E através da corrida progressiva, aumentando pouco a pouco a distância, esses discos foram se adaptando e conseguiram se tornar mais fortes e mais sólidos. Então, em vez de causar lesões a nível de escala, a corrida, ao contrário, os beneficia. De fato, no núcleo pulposo, a zona mais central do disco, havia uma grande diferença entre aqueles que faziam 20 e 40 ou aqueles que faziam mais de 50. É óbvio qual grupo perdeu, você sabe. As pessoas que ficaram sem fazer nada, sedentárias em casa, sentadas no seu sofá. Apesar deste estudo ser muito interessante, devemos ter cautela, pois foi aplicado de forma limitada em pessoas saudáveis e não com discopatias. Mas nos diz o quão importante é, acima de tudo, que nos adaptamos, que nosso corpo sempre vai buscar a maneira de se tornar mais forte, mais móvel, mais resistente, mais estável para enfrentar essas atividades. Sempre que abordarmos essas atividades de forma muito progressiva, certamente alcançaremos ótimos resultados. Então, a corrida é uma boa atividade desde que você a aborde de forma progressiva e sempre vá aos poucos, respeitando seu corpo e as dores que isso acarreta. Não é por correr que você vai piorar seus discos intervertebrais. Sempre ouça seu corpo e vá de forma progressiva, como mencionei. Se amanhã você tiver uma hérnia de disco e me acusar de ter dito que estava tudo bem correr e... Se você abrir a porta e correr 20 quilômetros pela primeira vez, tenho certeza que no dia seguinte não conseguirá sair da cama, entendeu? Isso é lei da vida. Não sejamos atletas de fim de semana, não queiramos ir muito rápido, vamos subindo aos poucos dentro do nosso esporte. O tênis. O tênis é um dos esportes mais jogados no mundo. O tênis é um esporte onde se realizam muitas viradas muito repentinas, se dá um golpe de raquete muito violento, e é verdade que a rotação forçada, especialmente se combinada com flexão, como por exemplo quando vamos amarrar o tênis, não é o melhor movimento biomecanicamente falando para a coluna, porque os movimentos de rotação e flexão aplicam uma força de cisalhamento muito alta ao nosso disco intervertebral. Lembremos deste disco tão bonito que temos aqui. Então, o tênis não seria uma atividade adequada para a coluna, mas voltamos ao mesmo. Você joga tênis uma vez por semana? Não acontece absolutamente nada. Eu acredito que é melhor jogar tênis do que não fazer absolutamente nada e ficar no seu sofá sem se mover. Agora, você é um tenista profissional, treinando 3 vezes por semana e jogando 2 jogos nos finais de semana. Cuidado, não estou dizendo para você não fazer isso, mas teríamos que monitorar os níveis de dor, como você se sente no final do jogo, como você se sente 24 horas depois, e em torno de todos esses sintomas, avaliar e ver de que maneira podemos adaptar o esporte às suas sensações, certo? É sempre importante adaptar o esporte às suas sensações, então o tênis não seria a melhor opção. Tive uma paciente com pouco mais de 30 anos que tinha várias discopatias e hérnias de disco. Ela foi operada várias vezes nas costas. Durante a entrevista inicial, ela me contou que havia sido campeã de ping-pong.
O ping-pong é um esporte semelhante ao tênis, até mais violento, com rotações muito explosivas. É possível que a mistura entre genética e o esporte que ela havia praticado tenha causado essa situação tão degenerada, tão envelhecida de sua região lombar. Apesar de ter cerca de 31 anos, ela tinha uma coluna lombar de uma pessoa de 65 a 70 anos. Muito bem, então o tênis, bom, está tudo bem se você não o pratica com muita intensidade. E também se você o pratica com muita intensidade, mas teria que levar em conta certos detalhes, como as sensações que você tem depois e a dor. O beisebol não é muito praticado na Espanha, mas sei que do outro lado do oceano vocês praticam bem mais. Eu acho que o beisebol é como o tênis, embora não sejam feitos tantos golpes, realmente se corre muito, o que é muito bom, como pode acontecer, por exemplo, com o futebol e o tempo de golpe não é tão alto assim. Então, entre tênis e beisebol, eu diria que o beisebol é uma melhor opção e diria simplesmente que havia que observar, obviamente, essas sensações após as sessões para ver em que momento deveríamos aumentar ou diminuir essa carga do exercício no final do vídeo. Vou ensinar a avaliar essa dor que vocês têm e saber a partir de quais limites vocês podem forçar mais ou menos. O beisebol me parece uma boa e adequada opção. Por exemplo, melhor que o tênis, mas talvez pior que o futebol, entende? No entanto, como vocês sabem, todas as atividades são boas desde que sejam realizadas com moderação, ocasionalmente e ouvindo o nosso corpo. O que vocês acham da bicicleta de montanha? Muitos praticam esse esporte. Muitos ex-colegas de trabalho me perguntam: Marcos, quando posso voltar a pedalar na montanha? A bicicleta de montanha tem suas peculiaridades. O que é realmente nocivo ou não nocivo, certo? Eu também não gosto de usar essa palavra desaconselhado dentro do ciclismo de montanha, é que estamos sempre em flexão para a frente. Certas pessoas toleram muito mal a flexão. De fato, em geral, com as discopatias, o que trabalhamos é a extensão. Flexão é inclinar para frente, extensão é inclinar para trás. Então ocorre uma posição de flexão muito contínua e, além disso, se é uma bicicleta de montanha, temos muitas vibrações a nível lombar. Essas vibrações a longo prazo, se fazemos muitas saídas de bicicleta, não são muito boas para a zona lombar. Não é um dos meus esportes favoritos, a bicicleta. Mas se você gosta, como eu disse, sai uma vez por semana, duas, não tem sintomas, pode continuar sem nenhum problema, ok? Se surgirem sintomas, teríamos que adaptar essa atividade às suas possibilidades. Se você sentir dor ao pedalar, opte por uma bicicleta de estrada que tem menos vibrações. Vou falar de outro caso também. Tive um paciente que tinha 28 anos quando chegou à consulta, também tinha a coluna cheia de pinos, múltiplas hérnias de disco, acho que era a sua terceira ou quarta cirurgia. Quando chegou até mim, também em entrevista estivemos conversando, e ele me contou que o que fazia era cortar a grama. Cortar a grama em um campo de golfe enorme, enorme. Tão enorme que ele dizia que muitas vezes estava sentado em seu cortador de grama e acabava adormecendo. Bem, o problema é que o cortador de grama estava constantemente dando saltos, 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 vibrações, e essas vibrações, juntamente com a genética também não podemos esquecer, deve ter sido um dos fatores importantes na hora de desenvolver essas discopatias. Então, levado para um mundo onde falamos da bicicleta, algo menor sim, as vibrações da bicicleta não seriam o ideal para a coluna. Mas novamente é melhor fazer algo do que nada. Se você anda de bicicleta, sempre escute o seu corpo. E se vocês têm uma bicicleta, por exemplo, estática em casa, é melhor fazer bicicleta estática do que fazer bicicleta de montanha. Sempre que colocarmos o selim mais abaixo, para que a coluna fique mais reta e haja uma maior demanda ao nível dos joelhos. A bicicleta é uma das melhores ferramentas para desenvolver força ao nível das pernas sem forçar demasiado as costas e é uma das opções mais consideradas quando se fala em reabilitação ao nível das pernas, especialmente após uma cirurgia lombar ou uma discopatia. Então, bicicleta não é uma das minhas favoritas, mas se não houver sintomas, você pode sair uma vez, duas, pode fazer isso. Se não, a bicicleta estática ou de estrada são ótimas opções. O problema de todas essas atividades, entende? Esportes como futebol, corridas, ténis e beisebol não estão nos ajudando a nos adaptar à nossa vida diária, às atividades obrigatórias que fazemos todos os dias, como inclinar-se para frente, tirar coisas das sacolas de compras e sair do carro. São coisas inevitáveis que faremos diariamente. Não dá para ficar em casa sem fazer nada. E embora haja algumas que podem te ajudar, como o futebol, como por exemplo correr, a bicicleta também, de certa forma, pode te ajudar. Não há nenhuma que imite tanto os movimentos como pode ser a academia, a levantamento de peso na academia. O levantamento de peso na academia é uma das melhores atividades para a zona lombar, especialmente se você souber como realizar exercícios como o agachamento e o levantamento terra com o foco correto.
Exercícios que podem parecer loucos à primeira vista, como fazer agachamentos e levantamento terra quando suas costas mal conseguem levantar uma caneta do chão. Bem, acontece que esses dois exercícios são dos melhores para desenvolver tolerância ao esforço na sua zona lombar. Eles são os que mais vão te ajudar a subir escadas, pegar as sacolas da compra, inclinar-se para a frente e pegar seu bebê no berço, esvaziar as sacolas cheias da compra e sair do carro sem incômodos. Esses dois exercícios, entre outros, são duas das chaves mais importantes para desenvolver uma costas fortes. Porém, a academia não é o melhor lugar para isso, pois iniciam com carga rapidamente sem respeitar muito a técnica. Há maneiras de atacar esses movimentos de forma progressiva e gradual, como aqueles que trabalharam comigo sabem. Existem muitos degraus e escalas de crise entre não fazer nada e fazer levantamento de peso para que o corpo vá se adaptando aos poucos. Essa é a chave: adaptar-se ao movimento e ao exercício e extrapolá-lo fora da academia. O fato de levantar pesos na academia, por exemplo, bíceps, tríceps, etc., sempre com certa precaução. Geralmente, para dar mais detalhes, gosto de trabalhar progressivamente até a 12ª semana com pessoas que têm discopatia, por exemplo. Usando o peso do levantamento terra, que pode ser 5 ou 10 quilos, pode-se começar a realizar outros exercícios, como bíceps, peito e outras estruturas. O peso morto sempre marca o ritmo do treino para quem gosta de academia, que porque é o que nos mostrou que desenvolveu mais estabilidade, mais força e solidez a nível da zona lombar. Se nos escapa um pouco a luz, recomendo participar da Masterclass do próximo domingo se você tem hérnia de disco. Daremos dicas e ofereceremos programas de exercício para acompanhar e melhorar sua situação. Mas a academia, que à primeira vista poderia parecer uma atividade completamente nociva porque se levanta peso, não é. De fato, o levantamento de peso é o melhor exercício para desenvolver tolerância a nível da zona lombar, mas é ao mesmo tempo a medicina e o veneno, entende? Se você toma um medicamento em altas doses, no final se torna veneno. A única diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. Encontrar a dose adequada para o seu corpo e os exercícios adequados para a sua anatomia e sensações são a chave para melhorar essa costas e que seja capaz de enfrentar suas atividades no dia a dia. Para mim, a academia é a prioridade. Seria a atividade mais benéfica para melhorar suas costas. Para finalizar, uma dúvida comum é sobre a prática de artes marciais como boxe e taekwondo. Muitos me perguntam se podem praticar esses esportes. Como já disse, se você fizer essa sessão 1 ou 2 vezes por semana, não haverá sintomas nem problemas. Eu não me preocuparia mais com isso. As reviravoltas muito forçadas, os impactos, as colisões, não são a melhor atividade. É verdade. No entanto, você não deveria menosprezá-las se é algo de que gosta. Não feche as portas. Sempre digo que é melhor fazer uma atividade que você gosta por muito tempo do que uma que não gosta, pois após alguns meses você acabará se entediando e vai deixar essa atividade de lado. Então sempre adapte-se ao esporte que você gosta, não há nenhum esporte negativo, tente trabalhar de maneira progressiva e sempre que houver sensações, você deve prestar muita atenção à sua dor. Este é outro ponto crucial desta live, certo? A escala de dor é essencial durante exercícios, não seja para a reabilitação ou seja ao praticarmos esportes. E nos diz como podemos medir a dor que temos tanto ao fazer o esporte quanto 1 ou 2 dias depois, que são os momentos mais importantes. Temos aqui o 0, que é a ausência total de dor, e do outro lado o 10, que é a pior dor que você já sentiu na vida. Esta escala é muito pessoal para cada um, certo? Um 10 meu pode ser diferente do seu. Um 3 seu pode diferir para alguém de 80 anos ou de 16 anos. Depende de vários fatores, inclusive da temperatura. Por isso eu quero que a escala é sua e deve ser usada apenas para si mesmo, não para se comparar com os outros. Então, temos aqui um nível de dor baixo. Sempre que estamos entre 0, mas 1, 2, 3, repara, ainda temos rostos que, bem, embora não estejam muito felizes, estão um pouco indiferentes. Se sentimos uma dor de 1 a 4 durante uma atividade, estamos dentro da faixa normal. É normal que um exercício cause algum desconforto. É normal que ao fazer levantamento terra haja um pouco de desconforto lombar. Estamos levando nossa coluna ao limite, estamos testando-a e é normal que surjam desconfortos. De fato, um desconforto é um bom sintoma, um sinal de que estamos trabalhando além dos nossos limites e é ao quebrar esses pequenos limites que conseguimos fazer nosso corpo se adaptar e se tornar mais forte. Isso precisamos entender. É como quem vai à academia para levantar pesos é similar, pois a cada vez você submete mais carga aos músculos para que eles cresçam.
Na coluna é a mesma coisa. Cada vez tentamos estressar um pouco mais essa coluna. Não usando pesos também não é necessário, para que se torne cada vez mais forte e seja capaz de enfrentar mais e mais atividades sem sentir dor. Você acha que alguém que levanta 50 quilos no levantamento terra, um exercício onde uma barra é colocada no chão e levantada com o corpo inclinado para frente, deveria ter buscado uma imagem demonstrativa? Em levantamento terra, se você é capaz de levantar 50 quilos, você acha que por carregar algumas bolsas de 5 quilos do carro para casa vai sentir dor nas costas? Provavelmente não, pois seu corpo já é capaz de lidar com esse esforço sem problemas. Imagine que você faz agachamentos facilmente, sei lá, com 30 a 40 quilos. Você acha que subir alguns degraus a mais, escalar uma montanha ou uma calçada além do habitual vai causar dor nas costas? Claro que não, porque o seu corpo já se adaptou a isso e até mesmo o superou. Essa é a chave. Voltando a isso. Se a dor for de 0 a 4, estará em faixas normais e deve ser aceita como incômodo do esporte, mesmo 1 ou 2 dias depois. Se ao fazer o exercício tivermos desconfortos de 5 a 10, cuidado, o exercício é muito intenso e temos várias opções. Ou eliminá-lo completamente, o que eu não gosto, vocês já sabem, ou reduzir sua intensidade. Por exemplo, reduzindo a frequência semanal, o número de repetições ou de séries dos exercícios, parece que o sol voltou. Ambas as estratégias seriam ótimas e nos serviriam para reduzir a intensidade e o estresse submetidos às costas, adaptando o exercício às suas possibilidades. Muito bem, essa seria a estratégia. Sobre a dor durante a prática esportiva que mencionei anteriormente. Se vocês não sentem muita dor, precisamos avaliar depois como se sentem. Assim avaliamos nossos sentimentos. De 0 a 4, faixa normal, mais de 4, faixa perigosa. Precisamos diminuir a intensidade de algum modo. Então, retomando os exemplos vistos, não gosto muito de tênis, mas sair para jogar uma partida com amigos ou com o pai nos fins de semana, tudo bem. Ao realizar a partida, surge uma irritação posteriormente. Em torno dos 2, 3, deveríamos parar de praticar esporte? Não, de maneira nenhuma. Você simplesmente forçou além dos seus limites. Há alguma dor? Eu não me preocuparia mais com isso. Se a dor desaparecer em 2 ou 3 dias, estaríamos dentro da normalidade. Se a dor persistir, teríamos que introduzir certos movimentos, tanto de mobilidade quanto de fortalecimento, para melhorar essa área da lombar, para que você não tenha desconfortos na próxima partida. Imagine que você quer levantar sacolas de compras de 5 ou 10 quilos e não consegue. Isso é basicamente porque suas costas sentem muita dor, basicamente é porque suas costas não são suficientemente fortes para enfrentar esse desafio. E você teria que treiná-la com exercícios, obviamente, muito mais suaves para aos poucos construir essas costas mais sólidas. Bem, pessoal, essa foi minha apresentação de hoje. Relembrando, a aula magistral de domingo será excelente. Explicaremos os fatores que influenciam a escala de dor e como utilizá-la. Vamos também falar sobre os erros mais comuns que ocorrem quando se tem uma hérnia de disco. Muitas coisas. Vamos fazer uma ótima rotina de exercícios para aliviar a dor. Abriremos vagas em um dos nossos programas mais requisitados. Se você tem discopatia, recomendo que participe dessa aula. Discopatia se refere a qualquer tipo de problema no disco intervertebral, como hérnia de disco, protrusão ou extrusão, certo? Vamos responder algumas perguntinhas por aqui. Provavelmente esquecemos de algum esporte, então estarei lendo nos comentários, ok? Vamos ver o que temos. Vou mudar isso por aqui. Para ver seus rostos aí, vamos ver. Obrigado ao Davi pelo seu comentário. Um cumprimento para você e por estar aqui ao vivo, Marta. Obrigada também, de Porto Rico. Um cumprimento para você e para todos os porto-riquenhos. Alguma... Estou aqui para vocês, sim. Nós conversamos antes, Rosário. Recomendo que você volte um pouco no vídeo. Falamos sobre isso antes. Natação é legal, mas não é uma das minhas atividades favoritas. Está bem, aeróbico e zumba. Eu não conheço muito sobre zumba nem sobre aeróbico, então não posso te dar muitas recomendações. Eu posso realmente falar sobre as minhas experiências. Não sei se na zumba se faz muitas rotações, mas sempre que seja uma atividade que te faça bem, que te faça sentir bem, que não cause dor posterior, não se preocupe. Desde que não faça 50 vezes por semana e a intensidade não seja muito alta, eu acredito que você pode fazer, ok? Fique com a principal mensagem do vídeo. A resposta curta: não existem movimentos proibidos, mas sim movimentos para os quais o seu corpo não está adaptado, e isso podemos facilmente descobrir, ou saber, ou localizar através da escala de dor que mencionamos, ok? Vamos colocar aqui nesta tela, Miguel. Se a hérnia surgiu por levantar peso, teríamos que avaliar exatamente porque isso ocorreu. Provavelmente ocorreu porque você excedeu o limite de carga, ou porque a técnica não foi muito boa, ou porque o descanso não foi adequado.
Eu sei que tem muita gente por aqui que teve hérnias de disco e protrusões por uma má técnica de academia, uma má gestão da carga, que é o mais importante, e bem, vocês acabaram nesta situação. Aqueles que são muito apaixonados pela academia e estão nessa situação de tanta impotência, não é o fim, ok? Eu adorava a academia, mas tive uma hérnia de disco e fui operado. Pensei que nunca mais voltaria, porém, mesmo sem levantar pesos exagerados, mantenho uma atividade adequada ao meu peso e posso levantar pesos sem nenhum tipo de problema. Então eu acho que vocês não devem desistir, jogar a toalha e sempre devem trabalhar dentro dos seus limites, observando muito a técnica, ok? E se você quer que te acompanhemos nesse processo, eu já passei por isso, você sabe que pode recorrer a essa aula magistral. Eu recomendo porque vamos dar muita informação e abrimos as portas para um programa muito, muito bom que tem dado muito bons resultados nos últimos meses. Vamos ver por aqui. A artrose realmente, Maria Gisela, é um passo a mais dentro das discopatias, ou seja, falamos sobre degeneração, protrusão, hérnia de discos, sequestro. Realmente é toda uma progressão onde esse disco envelhece e o que faz é que se torna mais velho, mais artrósico. Uma vez que os discos param de funcionar bem, o mais provável é que apareça a artrose dentro desse prato a nível da vértebra. Então as coisas não são mais que o avanço mais posterior de uma fase de hérnia de disco e também se aplicaria a tudo o que estamos dizendo neste vídeo. Vamos ver algum. Isso, Mariel, não tem nada a ver. Um espasmo muscular é realmente uma contração repentina dos músculos para proteger suas costas. Quando você se coloca em uma posição desconfortável ou faz um esforço além do normal, os músculos podem espasmar e bloquear a zona lombar, levando à discopatia posteriormente. Não tem nada a ver, é a degeneração do disco. A dor realmente não tem nada a ver uma com a outra. Você pode ter uma discopatia sem sentir dor, ok? Um espasmo pode causar a mesma dor que a discopatia, sendo a dor dissociada de sua origem, pois muitos fatores influenciam no desenvolvimento da dor e precisamos aprender a. Hérnia de disco e dor nas costas nem sempre estão diretamente relacionadas. É possível ter uma hérnia de disco sem sentir dor ou ter uma pequena protrusão e sentir uma dor intensa que dificulta os movimentos. Muitos pacientes relatam que o médico não encontrou nada, mas ainda assim sentem dores intensas. A experiência da dor é um processo muito complexo e é importante entender isso dentro do contexto da própria dor. Muitos fatores a influenciam e ensinarei isso na aula magistral para que possam modificá-los, atacá-los, trabalhá-los para tentar diminuir o seu nível de dor. Vamos ver por aqui. O basquete é uma ótima atividade. Eu gosto muito. Motocross é um pouco como andar de bicicleta, não gosto muito das vibrações, mas como não acho que se faça 5 horas de motocross, basta ficar atento. Seria necessário avaliar quais são seus sintomas logo após essa sessão. Em relação à academia, bem, seria necessário evitar certos movimentos, mais do que certos movimentos, seria necessário evitar certas cargas. Como mencionei antes, a gestão da carga é o mais crucial. Eu evitaria nas primeiras etapas tudo o que é peso livre e tentaria trabalhar mais com cabos, tensores em máquinas onde o peso não repousa no seu corpo, mas na sua estrutura exterior. Use mais tensores e máquinas evitando exercícios como o press militar. Mas além disso, tudo está permitido, ok? Vamos ver por o que mais podemos fazer? Já falamos antes sobre um trem de bicicleta Esmeraldo. Vamos perguntar mais sobre isso. Depende da sua dor, Mariel. Como explicado na escala de dor, sempre que você tiver uma dor maior que 4, não seria recomendado continuar forçando. Você tem que avaliar o que fez e o que está causando sintomas, diminuir a intensidade e trabalhar o fortalecimento da sua coluna lombar para melhorar tudo isso, ok? Se o taekwondo te machuca muito, Roberto, bem, você precisa avaliar o que está causando essa dor, se há alguma técnica específica e, se não, introduzir exercícios específicos para a região lombar para melhorar sua resistência e para que você possa fazer as sessões de taekwondo sem tantos incômodos, ok? Olha, um sintoma claro de que esse esporte acaba muito bem, apesar de não ser um esporte, como eu disse, muito, muito recomendado se é uma boa atividade para você. Sempre digo que é melhor fazer o que vocês gostam e sabem que farão pelo resto da vida do que qualquer esporte, pois é melhor fazer algo do que absolutamente nada. Algo totalmente essencial. Vamos com uma última perguntinha. Especialmente de esportes, certo? Eu vi outras perguntas, mas estamos. No esporte, o yoga parece uma boa atividade, mas é necessário ter um monitor que conheça os limites do corpo humano. Eu tive pacientes que, por terem professores de yoga que forçaram demais, por exemplo, com o paciente flexionado em flexão, desenvolveram uma hérnia de disco devido a esse trauma. Então é preciso ter cuidado e analisar com cautela.
Eu acho que é uma boa atividade desde que não se force demais na flexão, especialmente nos episódios agudos, flexões, inclinar-se para a frente e sempre que esse trabalho tão móvel, tão extenso, de tantas posturas, seja acompanhado por exercícios de fortalecimento mais indicados para isso. De qualquer forma, eu não sou um grande especialista em yoga, então minha opinião, bem, é um pouco cautelosa porque não conheço exatamente todas as coisas que são feitas, ok? Hoje, amigos, vamos encerrar esta transmissão ao vivo, agradecendo a todos por terem estado aqui comigo até o final. Lembrem-se do mais importante que eu disse no início: resposta curta, não existem movimentos proibidos, apenas movimentos para os quais seu corpo não está adaptado. E sempre é melhor fazer uma atividade do que não fazer absolutamente nada. E se você gosta muito, tem que abordá-la de maneira muito progressiva para que o corpo se adapte a isso. Ok, amigos, muito obrigado a todos novamente por terem participado desta transmissão ao vivo. Eu lembro a vocês desta Masterclass do dia 21 que vocês têm aí embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário para que possam acessar e assim ajudá-los a melhorar sua situação com sua discopatia. Bem, um abraço a todos. Nos vemos amanhã para uma nova transmissão ao vivo. Tchau, amigos.